Está no ar o programa 5 Minutos com Jesus, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na palavra do pastor Haroldo Holdorf, pastor da Paróquia Evangélica Luterana Betel e da Congregação Concórdia de Paulo Bento. Que a graça, a paz e a companhia de nosso Deus, o Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, estejam conosco agora e sempre. Amém. Queremos meditar na palavra de nosso Deus, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, onde diz: Sabei que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Jesus nos remiu de todos os pecados. Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo a fim de resgatar-nos eternamente. Agora perguntamos: de que Cristo nos resgatou? No segundo artigo de nossa fé cristã, confessamos que Ele nos resgatou e salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo. De início vimos, pois, que Cristo nos resgatou de todos os pecados, ou como diz o apóstolo Pedro em nossa passagem bíblica, de nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram. Em que consiste, portanto, esse resgate de todos os pecados efetuado por Cristo? Vede, meus amigos, irmãos e irmãs na fé, um pecado, quando uma vez cometido, não mais pode ser desfeito, como se não tivéssemos pecado, como se não tivéssemos cometido. Os pecados existem realmente. Pelo pecado nos tornamos culpados diante de Deus. E esta culpa, esta dívida, é tão grande que nunca e jamais poderemos pagá-la. Todavia, como nosso substituto, Jesus Cristo cumpriu toda a lei de Deus em nosso lugar, e assim pagou e removeu inteira e completamente toda a nossa culpa. Mas o nosso Redentor não somente nos livrou da culpa do pecado, pois culpa requer castigo, e a lei de Deus pronuncia sobre cada transgressor a sua maldição. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, conforme Gálatas 3,13. Ao morrer por nós, no madeiro da cruz, assim suportou a maldição que nós deveríamos sofrer. Por conseguinte, o castigo do pecado agora não mais nos pode intimidar. E Cristo também nos libertou da servidão do pecado, pois quem comete pecado é servo ou escravo do pecado. Agora, porém, o Senhor Jesus Cristo interrompeu e desfez o domínio do pecado. Como cristãos redimidos, não mais somos servos ou escravos do pecado. Não mais precisamos servir ao pecado, mas podemos resistir-lhe com o poder do Salvador. Se, pois, dissermos que Cristo nos resgatou e nos remiu de todo o pecado, então isso significa que, através da sua paixão e morte, Ele nos livrou da dívida, do castigo e do domínio do pecado. Aceita também Jesus Cristo como teu Redentor pela fé. Então não precisarás temer nem o peso do pecado, nem as acusações de tua consciência, pois nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Deus e Pai Celeste, porque deste Jesus Cristo para ser o Salvador, e Ele pagou na cruz do Calvário a culpa do nosso pecado. Agora nós estamos libertos do castigo do pecado, do domínio do pecado e da condenação infernal. Obrigado por tamanho amor para conosco. Em nome do Salvador Jesus. Amém. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. E o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Eu só confio no Senhor.
Eu só confio no Senhor, que não vai falhar, não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, Posso confiar, posso confiar, posso confiar, que lá no céu que lá no céu Cristo vai me dar. Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal, não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei.